Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. John estava descendo para tomar o café da manhã. Hoje ele tem uma viagem importante ao bairro, onde precisa se encontrar com eleitores. A campanha eleitoral está a todo vapor. Agora, mais do que nunca, ele precisa do apoio de amigos, colegas e familiares. Embora externamente o empresário não parecesse preocupado com o resultado da eleição, Bárbara sabia com certeza que na mente de seu mestre, como um enxame de abelhas, todos os tipos de pensamentos estavam se aglomerando ansiosamente. Ela era governanta da casa dos Walker há 15 anos, conhecia as peculiaridades e o caráter de cada membro da família, tinha estado com eles nas tristezas e nas alegrias, contratava funcionários de forma independente para manter a beleza do jardim, a limpeza geral da casa e organizava as férias. O proprietário confiava totalmente nela. A mulher não tinha família própria, apenas uma mãe idosa no vilarejo. Se necessário, John sempre a deixava ir ver como estava a idosa, ajudava-a a conseguir remédios. Quando a mãe de Bárbara adoecia, ela conseguia chegar a um bom hospital na cidade. Ela conhecia todos os segredos da família, era uma ajudante fiel, não apenas uma empregada. O café da manhã está pronto, John, disse Bárbara ao ver John entrar na sala de jantar, ajeitando a gravata ao entrar. Cheesecakes com geleia de mirtilo hoje. Obrigada, Bárbara. Faça um café para mim, eu como depois. A proprietária se recusou a comer os deliciosos cheesecakes de Vária, o que novamente irritou a mulher. O café da manhã deve ser nutritivo e completo, resmungou ela, servindo o café. Você vai estragar seu estômago, vai ficar doente, vai dormir, e quem vai deixar seu filho? Onde vou colocá-lo? Vou comer uma montanha dessas. Não fale assim, disse John. Você pode alimentar Jacob quando ele acordar. Jacob não voltou para casa ontem à noite, ele ainda está fora, disse a governanta. John se perguntou. Seu filho não tinha voltado para casa. É onde ele passa o tempo e com quem? No entanto, para o empresário, a situação era igualmente clara. Ultimamente, seu filho havia se tornado completamente incontrolável. Quem poderia imaginar, quando John, ainda muito jovem e um empresário em ascensão, tirou o pequeno caixão azul da maternidade, que seu filho de olhos azuis cresceria e se tornaria um menino tão travesso. Ele investiu tanto nele, esforçou-se tanto para lhe dar uma educação decente, para que o menino escolhesse um rumo bem-sucedido na vida, e agora, todos os dias, ele sente que não conseguiu compreender totalmente seu filho. Na mente de um jovem, só há festas, clubes, carros caros e garotas, e no caminho para o escritório da empresa, John pensou que precisava mudar a situação com Jacob. Ele achava que ainda havia uma chance, mas se deixasse o tempo passar, perderia completamente o herdeiro. Seu filho não conhece o outro lado da vida, ele não entende que é preciso trabalhar duro para atingir um objetivo, que foi o que o próprio John fez. Nem toda a sua fortuna atual caiu do céu. Ninguém lhe deu um centavo de graça. Tudo o que John tem hoje foi conquistado com seu próprio esforço e mente. O pai rico de Jacob estava disposto a lhe dar tudo de graça, e nem se deu ao trabalho de se reconhecer como pessoa, como um homem digno. E John queria ter orgulho de seu filho. Ele queria que ele ocupasse uma das cadeiras de diretor em sua empresa. Queria que ele tomasse suas próprias decisões, que entendesse todas as nuances dos negócios com a precisão de um profissional. Ele não tinha sido capaz de criar Jacob como gostaria. Esses pensamentos dominaram John, impedindo-o de se concentrar em seu trabalho. Ele se sentou em seu escritório, recostando-se na cadeira. Se os pais não conseguem criar um filho para ser uma pessoa normal e decente, a equipe fará isso por eles, pensou John. Pelo menos foi assim que aconteceu em sua vida. Os pais de John morreram muito jovens. Uma noite, houve um incêndio na casa deles no vilarejo. Sua mãe estava rolando na fumaça, sem saber o que fazer. Os vizinhos estavam correndo pela rua com baldes em direção à casa em chamas. Meu pai estava voltando para casa de seu emprego de meio período, trabalhando à noite no depósito de metal para alimentar a família, para que nada lhes faltasse. Quando viu a casa em chamas, entrou correndo, agarrou sua esposa pelo braço e a arrastou para fora.
Ali está John, gritou ele, salve seu filho. O pai correu de volta para dentro de casa, mal podendo ser visto em meio à fumaça. Ele colocou o paletó sobre o rosto para não engasgar com a fumaça acre e gritou, John, volte, onde você está? Mas o menino ficou em silêncio. Ele se escondeu debaixo da cama com medo e não conseguia dizer uma palavra. Finalmente, o pai encontrou o menino, puxou-o para fora, mas ele não podia voltar pela porta da rua, que estava em chamas. Então o homem correu para a janela. Pegue a criança, ele gritou. As mãos de alguém agarraram seu filho. Naquele momento, o telhado da casa desabou, os tetos queimaram e não puderam mais se sustentar. Uma beluga uivou do lado de fora para a mãe de John. Salve-o. Tire-o daí. Ele está lá dentro. Ele precisa de ajuda, ela gritou. Alguém sacudiu a mulher pelos ombros e a arrastou para longe da casa em chamas, batendo em suas bochechas. O pai de John morreu no incêndio, sem conseguir escapar das chamas. No funeral, a esposa do falecido estava mais negra do que uma nuvem e em poucos dias, ela havia passado de uma mulher jovem e florida para uma mulher idosa. Vestida com um vestido preto, com uma bandagem preta na cabeça, ela soluçava incontrolavelmente, e nenhuma palavra conseguia acalmá-la. Quando a tampa do caixão fez barulho com o baque dos torrões de terra, suas pernas cederam e a mulher desabou ao lado do túmulo. Urgente, chame uma ambulância. Você não vê que o coração dela está ruim? Alguém gritou da multidão de pessoas de luto. A ambulância demorou muito para chegar ao cemitério e o paramédico declarou que a mulher estava morta. Assim morreu a mãe de John, que não conseguia suportar a perda de seu amado marido. Por algum tempo, a criança ficou com os vizinhos. A boa avó Selena sempre tratou bem o menino, e agora ela também sentia pena do órfão com todo o seu coração. Mas um dia, estranhos apareceram em sua cerca. Era a equipe das autoridades de tutela e da polícia, e a criança foi levada para o orfanato. Na época, Bora tinha apenas 3 anos de idade. Pobre criança, por que ele teve que passar por tudo isso? Lamentou Selena enquanto observava o carro indo embora. A vida de John não tinha sido doce. Ele cresceu em um orfanato, depois em uma escola e, em seguida, na fábrica onde foi trabalhar como aprendiz. O cara absorvia como uma esponja tudo o que via e ouvia. Agora o homem é um empresário bem-sucedido, do tipo que as pessoas dizem, um dono de fábricas, jornais, navios a vapor. De fato, ele era dono de uma das maiores empresas da região. Ele também tinha seu próprio jornal, no qual eram publicadas as notícias da cidade e do condado. Só que John não possuía nenhum barco a vapor, mas tinha vários iates. O Yacht Club não lhe trazia muita renda, era um hobby do homem, no qual ele só gostava de investir dinheiro. Pode-se dizer que era sua fraqueza. Na margem do rio, o empresário construiu várias casas e equipou o pier. Quem quisesse, depois de pagar o aluguel, poderia descansar aqui, passear em iates brancos com a neve, passar o tempo com amigos e parentes. O próprio empresário visitava o Yacht Club com frequência. Olhar para as extensões do rio acalmava, às vezes era vital para ele. John voltou a pensar em Jacob. Se ele não conseguiu criá-lo direito, deve haver uma equipe que possa fazer de seu filho um homem. Depois de pensar um pouco, o homem discou para a secretária, Caterina, por favor, passe-me o endereço da fábrica, pediu o homem. Um momento depois, a voz de uma mulher foi ouvida no receptor. A propósito, John se lembrou de seu amigo Steve, com quem cresceram juntos em um orfanato. Steve trabalhava como capataz na fábrica, que pertencia a um empresário, mas, por causa do trabalho de John, eles não se viam há muito tempo, embora na primeira vez que saíram do orfanato eles tenham se visto constantemente e se apoiado mutuamente. O homem decidiu conversar com Steve. A ideia que lhe veio à cabeça parecia irrealista, mas o empresário não estava acostumado a desistir. Quando o telefone foi atendido, ele pediu para ligar para seu amigo de infância, que trabalhava como encarregado na oficina de torno. Alô, o empresário cumprimentou o amigo quando pegou o telefone. Quantos invernos, quantos anos? Ah, é você, John, ou o quê? Steve ficou surpreso. Quem mais? Quero vê-lo, tenho negócios com você. Quer que eu vá vê-lo, John? Perguntou o amigo de infância. O professor estava desconfiado,
Ele sabia o cargo que John ocupava. Sim, de fato, todos na cidade sabiam. O Walker era uma figura bem conhecida. Até as crianças o conheciam, porque o empresário ia com frequência às escolas e jardins de infância, dando a ajuda que podia com reparos, comprando móveis, encanamentos e brinquedos para as crianças. Gostaria de me encontrar com você, digamos, informalmente, disse John. E Steve ficou ainda mais tenso. O que seu velho amigo estava tramando? Diga-me onde. Venha ao Yacht Club à tarde, sente-se e converse sobre a vida, pois faz muito tempo que não nos vemos. Sugeriu o empresário. Tudo bem, eu irei, respondeu o amigo de infância brevemente. Durante todo o dia, John ficou pensando em seu filho. A caminho de uma reunião com seus eleitores, ele ligou para casa. Bárbara, Jacob voltou? Perguntou o oligarca à governanta. Ele voltou, John, respondeu a mulher, foi direto para a cama, nem comeu nada, e eu esquentei alguns cheesecaques? O que eu faço? Cozinho e mando tudo para a lixeira. Não fique reclamando, Bárbara, interrompeu a governanta. Você alimentará seu animal de estimação quando ele estiver dormindo. Bárbara amava Jacob como se ele fosse seu próprio filho. Quando ela foi contratada na mansão de John, o menino tinha apenas 5 anos de idade. Ele era uma criatura doce, de olhos azuis e cabelos loiros levemente cacheados. A mulher imediatamente se afeiçoou à criança, brincando com ela no jardim, sempre tentando alimentá-la deliciosamente, lendo livros para ela à noite. O menino de 5 anos não tinha muita atenção dos adultos. Seu pai estava sempre no trabalho, chegava em casa à meia-noite, e sua mãe, e John conheceu sua futura esposa no ensino médio. Ela estava estudando em seu curso, destacando-se notavelmente no meio das outras meninas. Brilhante, sempre bem vestida, ela gostava de passar o tempo na companhia de amigos, que eram muitos. Um dia, John se viu em tal companhia. A própria garota se aproximou dele. Você está entediado? Perguntou ela, segurando uma taça de champanhe em uma das mãos e um cigarro na outra. Não, respondeu o rapaz. Você quer que eu o convide para dançar? Ela olhou para ele sem vergonha, sem um pingo de pudor. Quero. Eles dançaram, e John se sentia cada vez mais atraído pela garota. Havia algo tentador nela, desconhecido para ele até aquele dia. A primeira noite deles foi no dormitório. O colega de quarto de John estava fora com os pais no fim de semana, e a garota entrou sorrateiramente no quarto do rapaz no primeiro andar, pela escada de incêndio. Foi uma aventura e tanto. Depois de se formarem no ensino médio, eles se casaram. John trabalhou duro para sustentar a jovem beldade. Sempre que podia, ele a mimava com joias e roupas caras. Ele amava muito sua esposa e queria ter um filho com ela. Mas Angélica não tinha pressa em ter filhos. Ela arrastava o marido cansado depois do trabalho para as discotecas, queria se divertir, estar sempre sob os olhares do público. Os meninos tinham inveja de John. Você tem uma ótima esposa, diziam os amigos. Segure-a com força ou ela será roubada. Mas para abraçar sua esposa, olhar para ela e temer que ela fosse roubada, John não tinha tempo. Sua carreira estava decolando. Ele enfrentou rapidamente as grandes mudanças na economia da região e abriu uma empresa. Um ano depois, o negócio de John começou a lhe render uma boa renda e ele começou a construir uma mansão. Os melhores construtores, designers de interiores e finalizadores estavam envolvidos no projeto desafiador e ambicioso. Aqui eu termino a casa e depois dou à luz meu filho, disse John a Angélica. Que outros filhos? Ele se ressentia. Eu ainda iria passear, descansar, talvez seja melhor ir para a Europa nas férias de Natal. Meus amigos dizem que lá haverá grandes vendas de casacos de pele. Os amigos de Angelique eram como ela. Não se importavam com nada além de sua própria sintonia. Por isso, passavam o tempo todo em salões de beleza ou fazendo compras. Querida, você sabe que não posso desistir de tudo agora, tenho que controlar os negócios, John convenceu a esposa, e ela fez um beicinho rosado, fazendo cara de ressentida. Se você não me levar para a Europa, eu irei com meus amigos, insistiu a garota. John não podia dizer não à sua amada, então, depois de pensar um pouco, ele concordou. Deixe as moças se divertirem e, novamente,
compre roupas de alta costura para elas. Aqui não se encontram coisas tão bonitas, e sua esposa merece o melhor. Assim, Angélica começou a viajar não apenas para exposições de moda europeias com amigos, mas também para resorts estrangeiros. Depois de um feriado, ela chegava revigorada, descansada e sempre agradecia ao marido na cama. E Juan parecia estar satisfeito com ela. Ele descobriu a gravidez da esposa de forma inesperada. O homem encontrou um teste no banheiro, olhou para as duas listras com surpresa e ligou para Lera. Querida, vamos ter um bebê? Sem acreditar em seus olhos, o homem perguntou. Angélica mordeu o lábio em sinal de irritação. Como ela poderia ter se esquecido de jogar fora o teste de gravidez que havia feito naquela manhã? O prazo ainda era muito curto, ela poderia tê-lo abortado e Juan não saberia de nada. Os planos de Angélica não incluíam ter bebês, usar fraldas e fraldas. Ela também não queria arruinar sua figura esculpida. Ao ver os olhos do marido brilharem de alegria, Angélica tentou mostrar pelo menos uma aparência de felicidade em seu rosto. Sim, querido, estou grávida, disse ela e imediatamente se apressou em acrescentar, mas o período ainda é muito curto, espero que você me deixe ir para a Turquia por mar. Meus amigos e eu iremos no mês que vem. Será bom para meu corpo. Claro que sim, John estava em êxtase. Angélica finalmente daria à luz seu bebê. Ela sonhava em criá-lo, ensiná-lo a andar de bicicleta e, quando ele crescesse, eles iriam andar de kart e ir ao Yacht Club juntos. O homem sonhava com seu próprio Yacht Club desde que era criança. E agora, quando a construção de sua enorme casa de luxo estiver concluída, ele poderá começar a realizar seu próprio projeto na margem do rio. Quando a barriga de Angélica se tornou visível para todos ao seu redor e era impossível esconder a gravidez, seu caráter começou a se deteriorar. Ela estava sempre de mau humor, nervosa por não poder sair com os amigos em excursões, viagens de lazer e compras. John sabia de tudo isso, mas tentava tratar a esposa com indulgência, suavizar as arestas, para não levá-la a brigas. Ela provocava escândalos e sempre exigia dinheiro. Coisas caras que Angélica agora encomendava de catálogos. Quando eram levadas diretamente para a casa do mensageiro, ela organizava uma demolição, jogando panos caros nele. "O que você me trouxe?" gritava ela. "Você acha que eu posso usar isso? Isso é um lixo que só serve para mendigos." Logo, nenhum funcionário do serviço de entrega quis ir à mansão do empresário. Eles se recusaram, reclamando com a gerência da proprietária. Mas, a essa altura, já estava na hora da entrega e os entregadores respiraram aliviados. Depois que Jacob nasceu, Angélica não demonstrou nenhum interesse pelo bebê. John teve de contratar uma babá, e com ela veio a governanta Bárbara. Juntas, elas cuidaram do bebê. Aos 5 anos de idade, Bárbara levou o bebê para a escola de música. Os professores disseram que ele era muito promissor. "Seu filho tem o talento perfeito para ser pianista", disseram a John. Ele, por sua vez, pagou generosamente as mensalidades do filho. Quando chegou a hora de mandar o menino para a escola, o empresário encontrou a melhor escola de ensino médio da cidade. Jacob lia poesia perfeitamente, era bom em matemática e demonstrava interesse por geografia e história. Foi somente no ensino médio que tudo mudou. O rapaz começou a estudar mal, sentava-se à escrivaninha, não preparava a lição de casa. "Com todo o meu respeito por você, Juan", disse o diretor da escola de negócios, "não posso dar ao seu filho boas notas para o período. Ele não prepara nada, passou no exame de trabalho com 1 ou 2, não se importa com os estudos. Então, um envelope branco com uma pilha de cédulas apareceu na mesa do diretor, e o filho do empresário tirou em seu diário. Foi assim que Jacob se formou no ensino médio. Quando chegou a hora de receber seu diploma, Angélica estava tomando banho de sol em algum lugar da Grécia. Ela voltou a levar uma vida despreocupada, raramente estando em casa, desaparecendo em resorts estrangeiros. Um dia, quando John voltou para casa, descobriu que as coisas de sua esposa haviam desaparecido, bem como a mala com a qual ela costumava viajar. Na penteadeira, ele viu um bilhete: "Eu me apaixonei por outra pessoa, desculpe." Se não fosse pelo trabalho e pelo filho, o empresário certamente ficaria louco, deprimido. Mas ele tinha que manter o tom,
ficar a par do que estava acontecendo no mercado de ações, otimizar os custos das empresas, quase completamente destruídas pela perestroika. Além disso, havia a preocupação com seu filho, que passava todas as férias com os amigos e não demonstrava interesse nos negócios do pai. Quando foi que senti falta dele? O que fiz de errado? Pensou John, vendo seu herdeiro favorito arruinar sua juventude, passando o tempo se divertindo. Os clubes se tornaram seu lugar favorito, ele estava sempre o agitando até tarde da noite em festas na companhia do próprio Major. Isso entristecia e perturbava seu pai. Às vezes, ele tentava conversar com o filho para convencê-lo de que era hora de abraçar a causa, mas ele se afastava. Sou muito jovem, tenho toda a minha vida pela frente, dizia Jacob. Você realmente quer que eu me sente em escritórios abafados e passe o dia resumindo números incompreensíveis e desinteressantes em um papel? Mas seu pai foi persistente e conseguiu que o filho entrasse em uma universidade boa e de prestígio, na faculdade de administração de pessoal. Ele queria que Jacob trabalhasse no escritório de sua empresa após a formatura e se tornasse um gerente competente. No entanto, o rapaz não estava nem um pouco interessado nisso. Ele passou seus anos de universidade sem tirar uma única nota, ganhando créditos e passando nos exames, graças às conexões e ao dinheiro de seu pai. À tarde, depois de deixar o motorista ir embora, o próprio John assumiu o volante do carro e dirigiu até o Yacht Club. O tempo estava lindo naquele dia de maio. Ele pediu à sua secretária Katia que ligasse para o gerente do Yacht Club e dissesse que ele iria passar um tempo com um amigo hoje. Tudo deve ser feito com o mais alto padrão, disse John à secretária, lanches, kebabs e no meu iate, para que tudo esteja brilhando. Ok, John. A estrada para sair da cidade era sinuosa. O empresário dirigiu para encontrar seu amigo, pensando na conversa que teria pela frente. Há quanto tempo ele não via Steve? Provavelmente 5 anos. A última vez que John tinha ido à fábrica foi quando estavam lançando novos equipamentos trazidos do exterior. Ele viu Steve, que estava incluído na comissão, mas não houve tempo para conversar, para se sentar em algum lugar com uma dose de conhaque e relembrar sua juventude. Mas no orfanato eles eram tão unidos quanto ladrões. Eram vândalos juntos, e então os dois ficavam na sala do diretor, de cabeça baixa. Eles se metiam em problemas por suas travessuras. Steve tinha mãos de ouro desde sua juventude, era um excelente entalhador de madeira. Os alunos mais jovens sempre lhe pediam para fazer figuras de animais ou apitos, e Steve não o recusava. Ele era um cara habilidoso. Ele escolheu uma profissão difícil. No início, ele veio para a fábrica como aprendiz de torneiro de madeira e cresceu até se tornar o mestre da oficina. Indo para o Yacht Club, John esperava a ajuda e o apoio de seu amigo de infância. É bom ver você, o empresário cumprimentou Steve quando os homens se acomodaram na cabine. Sim, não nos vemos muito, mas a vida continua, disse Steve. Diga-me como você está, o que há de novo? Perguntou John. Ele já havia trocado de roupa, do terno de negócios para uma calça simples e um moletom leve, e estava se sentindo confortável. Está tudo como sempre, respondeu Steve. Eu moro, trabalho, crio meu filho e minha filha. Minha filha mais velha está entrando no ensino médio este ano? É verdade, o empresário estava interessado. Se precisar de minha ajuda, ficarei feliz em fazer o que puder. Não acho que ele precise. Meu Anthony se formou no ensino médio com uma medalha de ouro, ganhou muitas Olimpíadas regionais e qualquer faculdade o tiraria de suas mãos e pés. John sentiu uma pontada de inveja em seu coração. Mas seu filho era burro pra caramba. Ele tem um diploma, mas não quer trabalhar de jeito nenhum. O empresário começou a falar sobre seu filho. Jacob é um cara legal, não é burro, mas suas empresas me incomodam. Eu esperava que ele começasse a dominar meus negócios e depois assumisse completamente a administração da empresa. John compartilhou seus planos com o amigo. Bem, então coloque-o em sua empresa, deixe-o aprender a gerenciar a equipe, sem entender o que seu amigo de infância quer dele, disse Steve. Ele não queria admitir para o amigo que havia criado um filho sem valor que só se sentia atraído por carros caros, dinheiro e garotas pintadas. Ele acreditava que Jacob não era um caso perdido, que poderia se tornar um bom gerente, a quem seu pai poderia passar seus negócios com segurança. O próprio oligarca estava se candidatando ao parlamento e, por isso,
tinha pressa em preparar um substituto à altura. Às vezes, ele se culpava pelo fato de a criança ter crescido sem mãe. Angélica fugiu de casa, sem sequer pensar no futuro da criança, pois não precisava de filhos. Juan se arrependeu de não tê-la visto como uma cuckow antes, sem perceber que ela nunca seria uma retaguarda confiável para ele. A ausência de uma esposa pode ter um impacto negativo na campanha. Normalmente, as pessoas gostam quando um candidato a deputado é apresentado como um bom pai de família, que tem uma família forte, uma esposa econômica, filhos trabalhadores e obedientes. Mas ele está com tudo em frangalhos. Sua esposa se foi, seu filho faz o que quer. E se sua esposa não puder voltar, então, para salvar Jacob, seu futuro, ele definitivamente tentará. Na verdade, foi por isso que ele chamou seu amigo de infância, que trabalhava em sua fábrica como mestre torneiro. Quero lhe perguntar uma coisa, o empresário iniciou a difícil conversa. Perguntar a ele? Steve ficou surpreso. Eu não sei como posso ajudá-lo como um simples trabalhador, mesmo tendo me tornado um pequeno chefe. Você pode, John garantiu ao amigo. Você é a pessoa que pode me ajudar a salvar meu filho. O que há de errado com ele? Ele está doente? Perguntou Steve, sem entender a conversa. Não, ele está vivo, bem e muito bem alimentado, John tentou brincar. Aqui é diferente. O cara não quer trabalhar de jeito nenhum. Eu lhe dei tudo, educação. Ele sempre tem dinheiro em seus cartões, eu abasteço suas contas corretamente, ele recentemente comprou um carro estrangeiro muito legal, o único na cidade. Ele vive, trabalha e é feliz. O que há de errado com ele? Perguntou meu amigo de infância. Ele não é feliz, ou o quê? Sim, ele é feliz, então eu o vejo uma vez por dia e só depois dou uma olhada. O tempo todo ele desaparece nas boates com a mesma juventude odorada. Ele só pensa em festas. Hoje ele voltou para casa pela manhã. E não consigo dizer uma palavra a ele, meu único filho, minha única esperança e apoio. O que posso fazer para ajudar? Steve não entendia a ponto de repente, John mudou de assunto. Vamos brindar ao reencontro, ele serviu conhaque em copos de shot. Já se passaram anos. Eles beberam e se beijaram, e houve silêncio na cabine. Depois de pensar um pouco, John continuou. Coloque-o em sua barraca, perguntou ele ao amigo. Os olhos de Steve subiram para a testa. Um cara que não sabe fazer nada com as mãos, coloque-o em uma máquina, onde é preciso precisão, atenção e responsabilidade. Qualquer erro pode custar muito dinheiro à empresa. O homem pensou e coçou a nuca careca. E o que os trabalhadores dirão se ele levar o filho do dono da fábrica para a oficina? Eles pensarão imediatamente, Bladnoy, ele faz todos os favores, e o salário é o mesmo daqueles que têm habilidades, conhecimento e experiência. Eu não sei, e disse Steve com incerteza. Por que um cara faria isso? É melhor conseguir um emprego para ele em sua empresa, pois ele estaria sentado, analisando papéis em um escritório limpo, espaçoso, com ar-condicionado e uma cadeira de couro macia. Não, você não está entendendo, interrompeu John. Quero que ele entenda de uma vez por todas que, para conseguir qualquer coisa na vida, é preciso trabalhar, sabe? Steve não entendeu. Se um cara tem tudo, por que ele deveria trabalhar duro e tentar conseguir algo mais? Tudo o que ele precisa fazer é estalar os dedos, ou melhor, inserir um cartão em um caixa eletrônico, e ele tem tudo. Aqui estou eu, continuou o empresário, servindo conhaque em copos de shot, ninguém me deu nada de graça. Eu estudei, trabalhei duro, trabalhei como um boi para criar meu império. Deixe que ele veja um pouco do outro lado da vida. Leve-o para sua loja, ensine-o a trabalhar, como um amigo de infância. E eu não ficarei em dívida com você. Farei o que você disser. Não quero nada de você, por que está me insultando? Steve ficou irritado. Bem, vamos ver o que você conseguiu. Peça ao seu Jacob para ir ao escritório da fábrica amanhã, e eu lhe darei um passe. Estarei esperando do lado de fora do escritório de pessoal. Os amigos mudaram de assunto.
John ficou aliviado, ele esperava que Steve fizesse a coisa certa e sabia que, se aceitasse Jacob, ele não desistiria. Os homens se abraçaram e apertaram as mãos. Quando o carro de Steve se afastou do Yacht Club, o empresário discou o número de seu telefone residencial. Bárbara atendeu. Bárbara, Jacob ainda está em casa? Perguntou o proprietário. John, Jacob está em casa. Ele almoçou muito mal. Eu fiz repolho recheado e salada e fiz um bolo de ameixa, e ela poderia continuar falando sobre suas obras-primas gastronômicas, mas o empresário a interrompeu. Diga a ele para me esperar. É muito importante. Se ele tentar ir embora, tente atrasá-lo, ordenou o proprietário. Mesmo com corda, estou a caminho. Eu vou, Juan, estou te ouvindo. Pare-o, amarre-o como um soldado, disse Bárbara. Mas Jacob não estava indo para a boate esta noite. Ele queria se deitar na cama em seu quarto e ouvir música. Ele estava de mau humor. Ele havia servido coquetéis a Verônica a noite toda na boate, dançado com ela, realizado todos os seus desejos, e ela havia ido embora sem avisar, com um motoqueiro. Jacob gostava da garota há muito tempo. Bonita, engraçada, de uma família rica. Ele estava prestes a apresentá-la ao pai como sua noiva, mas acabou que ela não o levou a sério. Você é apenas uma criança, disse ela a Jacob, rindo quando ele tentou beijá-la. Você ainda tem leite nos lábios e ainda está beijando. Preciso de um cara durão, não de um filhinho de papai com um cartão de platina. No início, Jacob ficou ofendido, mas depois achou que ela estava flertando com ele, provocando-o. Mas, na verdade, Verônica não via Jacob como seu namorado. Bárbara estava servindo o jantar na sala de jantar quando John chegou. Ela disse que estava caminhando. Vou para o meu quarto, trocarei de roupa e descerei. O jantar estaria pronto em 10 minutos. Bárbara estava colocando os talheres com cuidado. Ligue para Jacob, diga a ele que quero jantar com ele. O empresário subiu apressadamente as escadas para o primeiro andar e abriu a porta de seu quarto. Jacob, vamos jantar, chamou o cara deitado na cama usando fones de ouvido da governanta. Ele não a ouviu. O som da música alta chegou até Bárbara. Ela se aproximou do rapaz e bateu em seu ombro. Ele tirou os fones de ouvido, ergueu-se sobre o cotovelo e perguntou com relutância: bem, o que mais? Vou levá-lo para jantar, repetiu Bárbara. Eu não quero. O papai está aqui, ele disse para você descer, meu filho, ele tem algo importante para falar com você. Vamos, não deixe Juan irritado, Bárbara aconselhou Jacobo com um ar conspiratório. Ela conhecia os pontos fracos do garoto e às vezes conseguia influenciá-lo. Jacob saiu da cama e seguiu Bárbara com um ar contrito. Seu pai foi até a sala de jantar. A governanta pôs a mesa, serviu suco de laranja espremido na hora em copos e desapareceu pela porta, dizendo: bom apetite. Bárbara disse que você queria falar comigo, pai. Há algo errado? Jacob começou primeiro. Algo está errado, filho, disse o pai com seriedade. O que está acontecendo é que eu criei um verdadeiro idiota, um homem inútil que está desperdiçando sua vida. Lá vem você de novo. Jacob jogou o garfo na mesa, infeliz. Se você vai esfregar no meu nariz o fato de que sou um idiota que vive às suas custas, eu já ouvi tudo isso antes. Você não vai me contar nada de novo. Então vou para o meu quarto, não tenho apetite. Jacob queria se levantar da mesa, mas seu pai o impediu abruptamente com uma voz enérgica. Sente-se, eu disse, e ouça. O homem sentiu-se irritado, mas tentou conter suas emoções. O garoto se sentou na cadeira. Fazia muito tempo que seu pai não levantava a voz para ele. Aparentemente, ele estava farto do fato de Jacob não querer arrumar um emprego. Mas ele não entendia por que deveria trabalhar quando seu cartão valia várias vezes o que os funcionários de seu pai ganhavam por mês. Eu tomei uma decisão. A partir de amanhã, você trabalhará na minha fábrica como operador de torno. Você está louco? Gritou Jacob. De repente, ele começou a rir. A risada nervosa ecoou por toda a sala. Sou um operador de torno. Às vezes, fico impressionado com sua imaginação. Sou um gerente de treinamento, não um trabalhador. Não sei qual é o lado da máquina,
não entendo nada de ferro. Mas agora você não me surpreendeu, disse John em voz baixa, colocando um pedaço de peixe no garfo. Não é segredo para mim que você só entende de carros, garrafas de bebida e garotas. Ah, sim, eu esqueci, você sabe uma ou duas coisas sobre música disco. Você se agita com seus amigos inúteis das Majors ou sob o barulho da discoteca, se agita até o amanhecer na pista de dança e todo mês tira dinheiro de mim. É nisso que você é bom, e não é o que eu esperava. O que você queria, pai? Jacob ainda se ressentia de mim. Ir para o trabalho todas as manhãs e voltar para casa à noite, cansado e esgotado. Ter apenas 2 dias de folga por semana? Receber o pagamento uma vez por mês? É assim que a maioria das pessoas neste país vive, disse John. Eles não são pessoas, respondeu Jacob. O empresário mal conseguiu se conter antes de explodir e dar um tapa no filho. A quem você está chamando de não humanos? Disse ele, olhando o filho nos olhos. Pessoas que trabalham duro todos os dias, para que pessoas como você não possam negar nada a si mesmas. Eu também comecei como diarista, e você acha que sou desumano? Jacob percebeu que havia exagerado e tentou voltar a uma conversa calma. Eu não quis dizer isso, me desculpe. Ele baixou os olhos, olhando para o prato onde a guarnição havia esfriado. Sua prosperidade, sua vida feliz foi trazida a você por simples trabalhadores, continuou John. Então, por favor, não insulte essas pessoas simples. Tenha um pouco de consciência e razão para mudar sua vida estúpida. Portanto, a partir de amanhã você trabalhará como aprendiz de operador de torno na fábrica. Você viverá em um dormitório, portanto, pegue suas coisas hoje à noite. Bloqueie seus cartões, seu salário deve ser suficiente para comprar comida. Você tem todo o resto, roupas, sapatos, celular, laptop. Então, isso é o suficiente. Jacob sentiu que isso não estava acontecendo com ele. Era apenas um sonho, um pesadelo que estava prestes a terminar. As palavras "ou moradia em dormitório" e "ou cartões trancados" se agitavam em sua cabeça. Ele não podia imaginar que seu pai tomaria medidas tão drásticas. E tudo isso porque ele queria passar o tempo com seus amigos, não sentado em um escritório abafado. Pai e filho ficaram em silêncio. Jacob estava digerindo a informação que havia recebido de forma tão inesperada, enquanto John se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao punir o filho daquela forma. Finalmente, Jacob se levantou e saiu da mesa. "Aonde você vai?" perguntou o pai com severidade. "Vou pegar minhas coisas para me mudar para o dormitório", disse ele. No dia seguinte, na hora marcada, ele estava no corredor do escritório da fábrica, do lado de fora do escritório de pessoal. O rapaz estava esperando que o amigo de seu pai, Steve, saísse. "Você trabalhará com meu velho amigo", disse o pai ao tirar o filho do carro e abrir o porta-malas da mala de Jacob. "Qualquer dúvida, é só perguntar a ele. Seu período de experiência é de 1 ano. Você não terá acesso ao dinheiro do seu cartão durante esse período. Você não poderá vir à nossa casa, ficará nos dormitórios com os funcionários e os trabalhadores do turno, verá como eles vivem. Se você se sair bem e mostrar que sabe trabalhar, poderá voltar para casa e assumir um cargo na gerência da empresa." "Nem vou me dar ao trabalho", Jacob resmungou, "porque realmente preciso de seu cargo na empresa. Eu seria expulso da fábrica no 2º dia e expulso de minha residência. Onde eu moraria por 1 ano? Na rua ou algo assim? Que tipo de pai você é se faz isso com seu único filho? Sua consciência não o assombrará à noite?" "Não se preocupe", respondeu o empresário, entrando no carro, "minha consciência está limpa. Você está em boas mãos agora e ninguém aqui lhe fará nenhum favor. Ali está a porta, dê um passo à frente, na porta é emitido um passe em seu nome. Você não é um homem pequeno." O pai ligou o carro e deu partida. O rapaz se dirigiu à porta, arrastando uma mala de rodinhas. Ele se sentiu como um filhote de cachorro jogado pela porta. O sentimento de ressentimento em relação ao pai estava crescendo a cada minuto, mais um pouco e ele choraria como um pirralho. "Ei, garoto, seu sobrenome é Walker." Um homem de 40 e poucos anos o chamou. Respondi Jacob. O homem estendeu a mão.
Vamos nos conhecer melhor. Eu sou Steve, o mestre torneiro. E você é o filho de John, presumo? É verdade que ele não queria falar com o amigo de seu pai. Os dois estavam do outro lado de sua vida. Seu pai obriga Jacob a fazer coisas que ele não quer, e esse tal de Steve o está ajudando com esse assédio maluco. Na porta do Departamento de Recursos Humanos, Jacob estava repassando tudo o que havia acontecido com ele como se fosse um filme. Parecia que a história toda não era sobre ele, mas sobre um cara que se parecia muito com Jacob. Ele tentou imaginar seu local de trabalho e seu papel na produção. A imagem não se encaixava. Jacob não entendia o que estava reservado para ele. Ele não tinha ideia do que um operador de torno fazia, mas, logicamente, ele deveria estar usinando alguma coisa. Jacob não percebeu quando Steve saiu pela porta do Departamento de Recursos Humanos. Deixe sua bolsa com as garotas do RH, eu providenciei para que você a pegue depois do seu turno. O homem abriu a porta, convidando-o a entrar e deixar suas coisas por enquanto. Eles caminharam por corredores estreitos, algumas passagens, até que finalmente chegaram a uma grande porta de metal, que mais parecia uma porta de hangar. Vá em frente, Steve indicou. Havia um barulho terrível na enorme sala. Para ouvir seu interlocutor, não era necessário falar, mas gritar acima do barulho das máquinas funcionando. Você poderia ficar surdo aqui dentro de algumas horas, pensou Jacob. Steve fez sinal para que ele o seguisse. Ele parou em uma máquina onde um homem barbudo estava trabalhando. Suas mãos eram enormes e seus dedos mais pareciam salsichas cozidas. Jacob as comparou com os dedos longos e finos de que seu professor de música tanto gostava. Suas mãos não eram para o trabalho pesado, mas para um instrumento musical. Steve também teve dificuldades com o desejo de seu amigo de infância de conseguir um emprego para seu filho na fábrica. No departamento de pessoal, ele não ousava dizer que seu protegido era filho do escolhido. O que as pessoas pensariam dele, que seguiu as ordens do proprietário para conseguir um emprego melhor? Steve nunca bajulou ninguém, nunca fez favores que fossem contrários aos seus princípios. Ele apenas trabalhava honestamente, colocando todo o seu coração, conhecimento e habilidades em seu trabalho. Mas ele também não podia recusar seu amigo. Uma coisa não estava clara, e por que o próprio Walker não ligou para o departamento de pessoal ou até mesmo para o gerente da fábrica e contou a ele sobre seu desejo de vincular sua prole. Ele não teria recusado nem mesmo se tivesse que demitir 10 pessoas por causa do filho do dono da fábrica. Jacob, este é Evan, nosso melhor funcionário. A partir de hoje, ele será seu mentor e lhe ensinará o ofício desde o início, desde o básico. O homem barbudo parou a máquina e olhou para o capataz com perplexidade e evidente repulsa. Ele era um homem de caráter, sabia seu preço como especialista, tinha enorme experiência, mas Spiridonovich tinha um princípio do qual nunca se desviava. O homem barbudo não aceitava alunos. Não vou me meter com esses Bracodatelami, disse ele certa vez a Steve. No tempo que gasto cuidando deles, posso transformar muitas peças e fazer algo bom para a fábrica. Deixe que os outros aprendam. O capataz não se atreveu a discutir com o trabalhador cheio de princípios. Ele concordou com ele. A partir de então, nenhum aluno foi levado à máquina de Evan. Essa prerrogativa o distinguia favoravelmente dos outros torneiros, mas ninguém nunca se ofendeu com o homem barbudo. Você se esqueceu, Steve, disse o homem barbudo em um tom baixo e grosso, que eu não aceito pirralhos? Não me esqueci, o mestre deu um tapinha no ombro do homem. E este aqui você vai levar. É um garoto talentoso e inteligente, que sonha em ser operador de torno desde pequeno, para trabalhar em nossa fábrica. Lembre-se de que no mês passado escreveram sobre você no jornal. Então, o garoto leu o artigo e há um mês quer aprender com você. Agora era hora de Jacob erguer as sobrancelhas de surpresa. Ele nunca havia lido nenhum jornal, é claro, e era a primeira vez que ouvia falar do homem barbudo. Steve continuou, maravilhado com seus próprios poderes sofisticados de persuasão. Veja bem, não se pode impedir um homem de realizar seu sonho. Mais tarde, ele poderá se tornar um aprendiz digno de você, trará lucro para a fábrica, o jornal escreverá sobre ele.
E você ficará orgulhoso quando o próprio Steve levantar significativamente o dedo indicador, apertar sua mão e disser: você criou um substituto digno, Evan. Nosso país precisa de pessoas assim, não podemos viver sem elas. O homem coçou a nuca, pensando um pouco. Tudo bem, as palavras do capataz lisonjearam o jovem trabalhador, então vamos deixá-lo em paz e ver qual é o sonho dele. Jacob olhou para ele intrigado. Era como se uma cena de uma peça que ele não conhecia estivesse se desenrolando na sua frente. Por um momento, ele se divertiu e sorriu. Por que está sorrindo? Evan se virou para ele. Hoje você ficará aqui durante todo o turno e observará o que eu faço. Hoje à noite, darei a você um folheto de segurança para memorizar e o revisarei pela manhã. Você me entendeu? Jacob fez uma cara séria e assentiu com a cabeça. Mais tarde, ele soube que Evan era um operador de torno geral. Ele não só tinha as habilidades certas, como também podia trabalhar em todos os tipos de máquinas com todos os tipos de materiais, inclusive madeira e plástico. O garoto observou a habilidade com que o homem barbudo cortava fios, hexágonos e cones, que mais tarde se tornariam peças para trens, aviões e grandes lotes de outras empresas industriais do país. Ninguém saberia que ele, Evan, havia fresado aquelas peças, mas todos saberiam que seus produtos nunca deixariam de fazer seu trabalho e honestamente cumpririam a vida útil prevista. Jacob olhou para as mãos de seu mentor e passou a respeitá-lo cada vez mais. Quando chegou ao dormitório, ele desabou na cama velha e frágil. 2 outros rapazes entraram depois dele. Eles carregavam sacolas de compras nas mãos. Oi, eu sou Belry, disse um deles, estendendo a mão. E eu sou o Austin, disse o outro, tirando leite, pão, comida enlatada e macarrão da sacola. Disseram-nos que estava fechado, portanto, bem-vindos, como eles dizem. Os rapazes eram simpáticos. Paul gostou deles, mas estava tão cansado do barulho das máquinas na oficina que só queria uma coisa: ir dormir. Os rapazes foram para a cozinha comum para preparar o jantar. 1 hora depois, Jacob acordou com um cheiro agradável de comida. Ao ver seu novo vizinho abrir os olhos, Austin o convidou para jantar. Sente-se à mesa, Jacob. Vamos manter as coisas simples. Jacob hesitantemente puxou uma cadeira, aproximou-a da mesa e um prato foi colocado à sua frente. Uma frigideira grande estava no meio da mesa. Vamos comer macarrão e ensopado hoje, disse Belry, como ontem, anteontem e durante toda a semana passada. Não há tempo para cozinhar, portanto, se você quiser fazer algo substancial, será no fim de semana. Pegue uma colher, coma as colheradas, não seja tímido. Jacob comeu uma grande colherada de macarrão e ensopado e ficou imaginando o que seus amigos diriam se o vissem comendo essa refeição simples em vez de ostras ou mexilhões em um dos restaurantes da cidade. Eles provavelmente pensariam que ele havia perdido o juízo. Seu primeiro dia na fábrica foi um desafio. Mas, para sua surpresa, Jacob sentiu uma satisfação inexplicável consigo mesmo, com o trabalho qualificado de Evan, com os trabalhadores simples com os quais viveria por 1 ano. Será que ele conseguiria suportar uma vida assim? No dia seguinte, o despertador tocou no quarto onde Jacob havia sido colocado. Ele estava em um recipiente de ferro e tocou tão alto que teria acordado um homem morto. Os meninos pularam da cama. Começaram a se vestir. Eles também apressaram Jacob. Vocês não podem se atrasar para o alojamento do porteiro, aconselhou Austin. Um atraso de alguns segundos poderia custar-lhe um bônus e você teria que escrever uma nota de explicação. Então, vamos nos arrumar e ir para a fábrica. Jacob procurou por Evan, mas ele não estava em lugar nenhum. A máquina do homem barbudo estava desligada. Steve se aproximou do garoto. Por que está parado aí? Vá para o vestiário, seu mentor está esperando por você. Jacob foi na direção indicada pelo capataz, encontrou a sala chamada com a estranha palavra o vestiário e abriu a porta. Eva estava sentado em um banco velho, fumando um cigarro. Você aprendeu as regras de segurança? Perguntou ele com severidade. Jacob havia se esquecido completamente do panfleto que deveria ler esta noite. Ele desmaiou de exaustão assim que seu estômago se encheu de comida e da sensação inebriante de saciedade. Eu esqueci, o garoto abaixou a cabeça. Ei, você, murmurou o mentor, ele se esqueceu.
De que outra forma vir trabalhar ele não se esqueceu? Você tem uma memória ruim? O tom do homem tornou-se zombeteiro. Eu estava cansado e caí no sono, tentou explicar o aluno. Jacob se sentiu como uma criança sendo repreendida por um professor severo por não ter aprendido uma lição. Ele se sentiu constrangido e envergonhado ao mesmo tempo. Como ele poderia ter esquecido o panfleto? Ele teria aprendido tudo o que colocou nele. Entendo, continuou Eva em um tom moralizador. Como você não conhece as regras de segurança da oficina de torno, vamos lhe dar o trabalho mais importante. Aqui está sua ferramenta. O homem barbudo entregou uma vassoura a Jacob. O garoto a girou em suas mãos com surpresa. Era o tipo de vassoura que ele tinha visto nos livros infantis que Bárbara lia para ele quando Jacob era menino. O que ele deveria fazer com ela? Ele estava prestes a perguntar ao seu mentor, mas ele interceptou sua pergunta. Você varrerá as aparas e depois as limpará, entendeu? Jacob assentiu com a cabeça, embora não entendesse o que o mentor estava dizendo. Vamos para a oficina, e eu vou lhe mostrar o trabalho. Durante todo o dia, Jacob passou a vassoura. Ocasionalmente, ele ia até a máquina de seu mentor e o observava trabalhar. O trabalho de Eva era fascinante. Ele se maravilhava com a destreza e a precisão com que ele manipulava as peças de metal. Seu mentor parecia não notar o aluno, não lhe explicava nada e, aparentemente, não ia ensinar nada a Jacob. Somente no final do dia ele chamou o garoto. Ei, vassoura, venha cá, gritou Evan, acenando com a mão para Jacob. Vá para o escritório de contabilidade, onde você deve receber um aumento. Não estou entendendo, perguntou ele, ouvindo o barulho das máquinas. O que eles devem me dar? Dinheiro para promoção, repetiu o mentor. Quando um homem vem trabalhar em nossa empresa, eles lhe dão uma certa quantia de dinheiro. Para manter as calças vestidas, mais ou menos. Depois de perguntar onde ficava o escritório de contabilidade, Jacob foi receber seu pagamento. O dinheiro era bom para ele. Seu pai cumpriu sua promessa e bloqueou todos os cartões do filho. Jacob tinha apenas um pouco de dinheiro no bolso, mas não duraria até o dia do pagamento. Além disso, os rapazes que o haviam hospedado tinham sido gentis o suficiente para convidar Jacob para jantar na noite passada. Ele sabia que deveria fazer o mesmo. Jacob encontrou uma porta que tinha uma placa que dizia contabilidade. Havia uma pequena janela fechada e uma estante de livros embaixo. O garoto bateu hesitantemente. A janela se abriu. Uma jovem bonita com grandes olhos castanhos olhou para ele. O que você quer? Perguntou ela. Sou Walker. Disseram-me para entrar, disse Jacob, confuso. A garota abaixou a cabeça e começou a folhear uma revista grossa com páginas escritas em birô. Walker, Walker, ela repetiu. Ah, então você está aqui pelo dinheiro? Por alguma razão, a garota começou a se dirigir a ele individualmente. Aparentemente, disse Jacob, gaguejando. Ele achava que nunca tinha visto tamanha beleza. Ela tinha dedos finos, com manicure modesta, e não tinha aliança na mão esquerda. Tão bonita e solteira, pensou ele. Naquele momento, a caixa passou uma revista pela janela, apontou para uma fila e estendeu uma caneta. Assine aqui, disse ela, segurando o dinheiro em suas mãos. O rapaz assinou e colocou a revista de volta. A moça pegou a revista, deu uma olhada e lhe entregou o dinheiro pela janela. Aqui está, disse ela, sorrindo, e Jacob percebeu que ela estava engasgando com seu sorriso branco como a neve. O adiantamento será feito no dia 20. Fomos informados de que seus cartões bancários estão bloqueados, portanto, você receberá o adiantamento e a folha de pagamento no departamento de contabilidade e, quando o apartamento for desbloqueado, o dinheiro será transferido para a conta que você especificar. Entendo, disse Jacob sem saber por que. A moça sorriu mais uma vez e fechou a janela na cara dele. Jacob olhou para o dinheiro que havia recebido. Certamente não era suficiente para manter suas calças vestidas. Pelo menos, não seria suficiente para uma noite em uma boate. Ele trocou de roupa e foi para o dormitório. No caminho, Jacob parou na pizzaria e pediu 3 margaritas. Ele decidiu convidar seus colegas de quarto. No dormitório,
Ele colocou as pizzas embaladas no centro da mesa. Sirvam-se, rapazes, disse Jacob alegremente. A pizza está boa, disse Belry, mas se é assim que vocês vão comer todos os dias, vocês têm dois grandes problemas. O quê? Jacob não entendeu. Os meninos riram. Eles já haviam passado por isso em seu primeiro mês de trabalho. Receberam um salário e gastaram o dinheiro como loucos. Depois de uma semana, não tinham nem mesmo o suficiente para comer. Aqui está uma, disse Austin. Primeiro, você logo ficará sem dinheiro e, segundo, terá dores de estômago terríveis. Talvez até uma úlcera, e você estará morto antes de receber seu primeiro salário. Guarde a pizza enquanto lhe damos batatas fritas, disse Belry. Jacob obedientemente guardou as caixas de pizza. Austin já estava vindo da cozinha, segurando uma grande panela de batatas fritas. Jacob as devorou com as duas bochechas. Ele achava que toda a culinária de Varina não era nada comparada com as batatas fritas mais deliciosas do mundo. Os meninos conversaram alegremente durante o jantar, tomando leite com suas batatas fritas. Eles tomaram chá e comeram pizza antes de ir para a cama. O celular de Jacob tocou. O contato de fio estava na tela. Ele atendeu a chamada e colocou o smartphone no ouvido. Kir, onde você está? Onde você esteve? Filho, seu amigo, gritou bem alto no receptor. Por que você não está vindo para a boate? Já perdemos você, estamos ligando o dia todo, mas o tubo está desconectado. A regra era desligar os telefones celulares ao entrar na fábrica, portanto, ninguém podia ligar para Jacob durante o dia. Estou na residência, respondeu Jacob. Não entendo, amigo, não consigo ouvi-lo muito bem, gritou o amigo ao telefone. O dormitório habitual da fábrica, respondeu ele calmamente. Entendo, você arranjou uma garota? Por que você não gosta das nossas garotas? Não, respondeu Jacob, só consegui um emprego na fábrica como operador de torno. Houve uma pausa do outro lado da linha e depois uma risada. Philip riu de uma forma que fez os ouvidos de Jacob doerem e puxou o smartphone para longe dele. Cara, você bebeu demais? Phil tinha se acalmado e estava pronto para falar com calma, mas Jacob tinha desmaiado. Amigos? Perguntou Austin. Sim, o humor de Jacob, tão bom, de repente começou a azedar. O que há para rir? Um homem trabalha em uma fábrica, ele é o único que trabalha aqui? Ele decidiu rir, achando que a resposta de Jacob era uma piada. Não dê ouvidos a ele, disse Austin, pegando as caixas de pizza vazias, porque nem todo mundo entende os trabalhadores. Hoje em dia, todo mundo quer nascer com uma colher de ouro na boca, ter pais muito ricos e que cuidam de tudo. As pessoas mais velhas não precisam trabalhar. É por isso que todos querem ser velhos, tentando fingir que são os donos da vida, porque tudo flui em suas mãos. Vemos que você não é assim. Jacob pensou que se seus novos amigos soubessem que ele era filho do proprietário da fábrica onde trabalhava, não seriam tão gentis com ele. Então, ele decidiu apoiar Austin. Sim, eu já vi alguns desses quando estava na escola. Eles são cheios de dinheiro, mas têm tanto cérebro quanto essas galinhas. Os meninos riram da piada e acenaram com a cabeça em sinal de aprovação. Eles foram para a cama satisfeitos e bem alimentados. Ao adormecer, Belry disse, Kir, amanhã é sua vez de preparar o jantar, e adormeceu profundamente. Pela manhã, Jacob fez fila nas catracas da portaria. Quando ele se aproximou do dispositivo e colocou seu passe na fenda, uma luz verde piscou na máquina e a barreira se abriu, permitindo que o novo trabalhador entrasse na fábrica. O rapaz atravessou a multidão de trabalhadores até sua loja, sentindo-se parte de algo poderoso, forte e real. Ele trocou de roupa e se dirigiu à loja, mas Evan ficou em seu caminho. Por que você vai trabalhar sem uma ferramenta? Perguntou ele, apertando o olho esquerdo. A princípio, Jacob não entendeu o que seu mentor estava dizendo. Depois, foi devagar até o depósito para pegar uma vassoura. Ele passou o dia novamente limpando aparas, observando o trabalho dos torneiros com admiração. Na hora do almoço, Jacob foi com os outros trabalhadores para o refeitório da fábrica. Ele pegou uma bandeja,
colocou um garfo e uma colher nela e entrou na fila. Era a primeira vez que ele via utensílios de alumínio. Ele nunca tinha tido tais colheres e garfos em casa. Para sua surpresa, ele também descobriu que não havia facas na sala de jantar. Jacob pegou uma tigela de sopa de macarrão, purê de batatas com uma costeleta, compota, algumas fatias de pão de centeio e um pãozinho. O rapaz procurou um lugar livre nas mesas onde os funcionários estavam comendo. De repente, uma garota bonita do departamento de contabilidade chamou sua atenção. Ela estava comendo com uma mulher mais velha e conversavam lentamente. "Você está livre?" perguntou Jacob, aproximando-se da mesa onde os contadores estavam sentados. "Sim, sente-se", a mulher mais velha o convidou educadamente. "Onde você trabalha?" Jacob colocou seus pratos no chão e guardou sua bandeja. "No torno", respondeu ele, sem tirar os olhos da garota de quem tanto gostara em seu primeiro dia na fábrica. "Esse é o cara novo que o Steve trouxe", explicou a moça bonita ao colega de trabalho. "Ah, certo, Walker", acho que a mulher disse. Lembrei-me imediatamente do sobrenome dele. "É muito interessante, é exatamente o mesmo do proprietário de nossa fábrica." "Vocês não são parentes, por acaso?" A mulher sorriu. Jacob percebeu que ela estava brincando com ele. Ele não imaginava que o filho de Walker trabalhava na oficina de tornos da fábrica. "Não, de jeito nenhum", disse ela, acenando com a mão. "Não vamos tão longe. Somos apenas trabalhadores comuns, do vilarejo, por assim dizer." Os funcionários do departamento de contabilidade terminaram de comer e saíram da mesa, deixando seus pratos vazios em uma bandeja. A garota sorriu para Jacob e foi até a mesa onde estavam os pratos sujos. O rapaz estava mastigando seu bife, olhando para ela. E, no entanto, ela estava no fundo de seu coração. Jacob nunca havia se sentido assim. Nem mesmo quando ele abraçou e beijou Verônica na boate. Comparada à garota da contabilidade, Verônica agora parecia uma boneca Barbie de vitrine, tão sem alma e sem vida quanto ela. No caminho de volta para a loja depois do almoço, Jacob se lembrou de que era sua vez de preparar o jantar no dormitório hoje. Ele não sabia o que fazer. O garoto nunca havia cozinhado nada sozinho, não precisava fazer isso. Fritar batatas, como Austin e Belry haviam feito, ele certamente não seria capaz de fazer. Em princípio, ele poderia procurar alguma receita passo a passo na internet, onde tudo é descrito em detalhes para cozinheiros novatos. Em um momento livre, ao sair da loja, Jacob fez exatamente isso. Várias sopas e pratos principais apareceram no mecanismo de busca. Ele leu os ingredientes e os métodos de cozimento, percebendo cada vez mais claramente que não seria capaz de dominar essa ciência complicada chamada culinária. "Bárbara", ele pensou de repente. "Tenho certeza de que ela pode me ajudar." Ele discou o número do celular da governanta. "Bárbara, oi, é o Jacob", disse ela alegremente no fone. Mas Bárbara estava sussurrando por algum motivo. "Meu filho, como você está? Você está bem?" "John me proibiu de atender suas ligações, ameaçou me demitir. E eu tenho me perguntado se você está se alimentando ou morrendo de fome naquele maldito quarto." "Bárbara, quero falar com você sobre comida", começou o rapaz, mas a mulher o interrompeu. "Espere um minuto, querido, vou sair pela porta, seu pai está em casa, ele vai me ouvir e me expulsar", disse a governanta. Jacob olhou para o smartphone confuso. Seu pai poderia ter proibido Bárbara de falar com Jacob? Ele havia perdido a cabeça. Ele não só o havia mandado trabalhar como torneiro mecânico, mas também não o deixava falar com Bárbara, que havia substituído sua mãe em muitos aspectos. Enquanto Jacob ponderava, parado no corredor, seu telefone tocou. "Bárbara, preciso de sua ajuda", disse ele à mulher. "Não sei se posso ajudá-la, querida." "Porque John?" Jacob interrompeu a empregada. "Ouça-me", gritou ele em voz alta para Bárbara. Bárbara ficou em silêncio por um momento. "Eu moro em um dormitório com 3 rapazes. Estamos de plantão, você sabe." "Que tipo de serviço?" perguntou a mulher. "Bem, todas as noites nós nos revezamos para fazer o jantar para nós 3. Anteontem, Austin cozinhou macarrão e ensopado,
e ontem Belry cozinhou batatas fritas. O rapaz não teve chance de terminar antes que Bárbara começasse a reclamar novamente. Jesus Cristo! Você não pode comer esse tipo de comida. É muito ruim para você. O que seu pai pensa que está fazendo? Bárbara, você pode calar a boca por um minuto? Deixe-me terminar. Sim, querida, estou ouvindo, disse a governanta, que havia parado de se lamentar. Hoje é a minha vez e eu não sei cozinhar nada. Como posso passar vergonha na frente dos meus amigos? Tenho certeza de que todos nós iremos para a cama com fome. Você não pode cozinhar algo para nós três? Jacob, querido, eu adoraria, mas se o John descobrisse, ele me expulsaria de casa. Não se preocupe, disse Jacob, ele não vai descobrir. É melhor você preparar algo para comer e vir para o dormitório hoje à noite. Está bem, Jacob, vou tentar, disse a governanta, incerta. Não tente, faça isso, está me entendendo? É isso, não posso falar mais, beijo, até hoje à noite. Jacob desconectou e foi para a barraca. Durante o resto do dia, ele balançou uma vassoura, removendo aparas de ferro e outros detritos. Quando voltava do trabalho para o quarto, Jacob viu uma figura familiar ao longe. Bárbara estava caminhando perto da entrada do prédio. Ela estava carregando uma bolsa térmica grande, do tipo que mantém a comida quente por muito tempo. Jacob já havia carregado comida em uma bolsa térmica antes, quando ele e seus amigos foram acampar. Olá, ele deu um beijo no rosto da governanta. Meu Deus, o que está acontecendo? Seu pai é um homem sem coração, um homem de verdade. Bárbara começou a se lamentar em seu tom habitual. Basta olhar para o rosto dele, suas bochechas estão afundadas. O que ele está fazendo com você, meu filho? Bárbara, vou lhe mostrar onde estou. Jacob a puxou pelo braço. Não se preocupe, estou bem, os meninos do quarto são legais, você sabe como eles são bons na cozinha, mas eu não sei cozinhar. Está tudo bem, Bárbara o tranquilizou, preparei uma comida deliciosa para você. O rapaz abriu a porta do quarto e fez um gesto para que Vara entrasse. Por favor, senhora, disse ele em tom de brincadeira. Bárbara entrou hesitante no quarto e olhou ao redor. Meu Deus, que bagunça! Ela se lamentou novamente, mas Jacob a interrompeu. Não é um desastre, é um desastre criativo. Vamos, diga-me o que vamos comer no jantar hoje. Garrafas térmicas e recipientes apareceram na mesa, e a governanta pegou uma sacola de produtos assados. Fiz almôndegas com cerejas e queijo cottage, e elas estão em uma garrafa térmica para não esfriarem, disse Bárbara. Também fritei frango, do jeito que você gosta, com alho e ervas provençais. Há 2 recipientes de saladas, e nessa garrafa térmica, há uma batata de cobertura que ainda deve estar quente. Ah, sim, há tortas de carne, tortas de repolho e tortas de maçã, e algumas frutas. Como você pode ficar sem vitaminas? Jacob hesitou ao ver toda essa riqueza gastronômica. No início, ele pensou que conseguiria tirar Bárbara daqui a tempo de contar aos amigos que ele mesmo havia preparado o jantar. Mas agora ele percebeu que Belry e Austin nunca acreditariam nele. Portanto, o garoto decidiu não enganar seus novos amigos. Quando os meninos entraram pela porta, Jacob disse: "Deste é meu parente da aldeia, que veio ver como estou, Bárbara." E estes, ele apontou para os meninos, são Belry e Austin. Eles olharam para a mesa, que estava cheia de garrafas térmicas e recipientes. Vou ser sincero, pessoal, disse Jacob aos meninos, não sei cozinhar, não desde que era criança. Mas Bárbara não nos deixou ficar sem jantar. Portanto, gostaria de convidá-los para a mesa para comer toda essa comida, por assim dizer. Bom para você, Jacob, por não comprar comida comprada em lojas. Para dizer a verdade, percebemos logo de cara que você não estava apto a viver sozinho e nem sabia fritar ovos. Quando estávamos voltando para casa, achamos que não iríamos dormir bem alimentados, disse Austin, sorrindo. E os cheiros que se espalham pelo corredor, disse Belry. Desde que moro neste dormitório, nunca ouvi um cheiro de comida tão bom. Vamos lá, sirva-se. Os meninos se sentaram à mesa e Bárbara se ocupou em colocar as batatas e o frango nos pratos, abrir as tigelas de salada e servir as almôndegas. Eles comeram e elogiaram,
para o deleite da governanta e a satisfação de Jacob. Nunca comi tortas de maçã tão deliciosas antes. Obrigado, Bárbara, disse Beori. Não consigo parar de comer tortas de maçã, tenho uma barriga como um balão. Austin riu. Jacob estava feliz, pois sabia que Bárbara, que o amava tanto, não o decepcionaria, e sabia que ela prepararia todo tipo de delícias. Depois de terem comido um jantar farto e delicioso, eles cobriram os recipientes de salada que sobraram, colocaram as batatas e os pedaços de frango que não foram comidos em pratos e os colocaram na geladeira. Amanhã é a noite da vadiagem, disse Beori solenemente. O que você quer dizer com isso? Jacob não entendeu. É muito simples. Temos tanta comida na geladeira que não precisamos fazer o jantar, então o turno de Austin será depois de amanhã. É uma boa ideia, disse Austin, sentando-se na cama. Depois desse jantar, acho que não vou surpreendê-lo com batatas fritas e leite. Os meninos agradeceram a Bárbara e a acompanharam até a varanda. Querido, Jacob, me ligue de vez em quando, a empregada de Jacob o abraçou. Estou muito preocupada com você. Tudo vai ficar bem, mas vá, porque se seu pai voltar logo para casa, você estará em apuros. O mês passou rapidamente. Jacob passava a vassoura pela loja todos os dias. Evan parecia não querer deixá-lo chegar perto da máquina, não queria ensiná-lo a girá-la. Um dia, observando seu mentor cortar um moinho de vento, Jacob gritou, tentando fazer com que o homem barbudo ouvisse por causa do barulho das máquinas: Evan, posso tentar? Estou vendo você trabalhar há um mês e mal posso esperar para aprender a fazer peças como as suas. O homem parou a máquina. Ele olhou para o garoto com olhos atentos. Bem, é improvável que eu consiga fazer peças como as minhas, disse ele com um sorriso. Mas você pode tentar, por que não, se suas mãos estão com coceira? E ele deu um assento para o garoto. Naquele momento, Jacob teve uma sensação inexplicável de prazer, como se tivesse voltado à sua infância e obtido um brinquedo muito querido. Sob a cuidadosa orientação e supervisão de um mentor experiente, ele estava aprendendo a afiar. O trabalho cativou tanto o garoto que ele se esqueceu de tudo. Esqueceu-se de ofender o pai, dos amigos que não o chamavam mais, das casas noturnas. Ele gostava do fato de ter aprendido a fazer esse trabalho complicado e exigente que requeria atenção, cálculos precisos e uma habilidade especial. Jacob estava feliz por ir trabalhar e, quando percebeu que tinha a peça certa, que não iria para a lixeira, sentiu-se orgulhoso de si mesmo. Chegará a hora de receber seu primeiro pagamento. No final do dia de trabalho, o rapaz foi até o escritório de contabilidade e bateu com força na janela fechada. Bata, 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 ele gritou. A janela se abriu, e Jacob viu novamente a bela garota que não estava mais em seu radar nos últimos dias. Sou Walker, estou aqui para receber meu pagamento, disse Jacob alegremente. Olá. A moça deu um sorriso encantador e abriu a folha de pagamento. Ela passou o dedo ao longo das linhas, dizendo suavemente: Walker, Walker, aqui. Ela lhe entregou o registro, entregou-lhe uma caneta, assine. Jacob assinou seu nome, devolveu a revista e se encostou na prateleira sob a janela. A moça contou cuidadosamente as notas. Aqui está o seu pagamento. Ela entregou um maço de notas ao rapaz e acrescentou: um parabéns pelo seu primeiro salário. Jacob decidiu agir de forma decisiva. Seu coração estava alegre e seu espírito estava elevado. Obrigado, ele agradeceu à moça. O que você vai fazer hoje à noite? Esta noite vou fazer o trabalho doméstico. O sorriso desapareceu do rosto do contador. Seu trabalho doméstico não pode esperar, disse Jacob. Eu gostaria muito de levá-la para passear. De repente, a porta da janela se fechou com força. O rapaz ficou olhando para a porta. Depois se virou e foi embora. Orgulhoso de si mesmo, ele pensou. E no dia seguinte ele estava novamente na porta do escritório de contabilidade. Jacob tinha um ramo de crisântemos nas mãos. Ele bateu na janela e, um segundo depois, viu o objeto de sua adoração. Olá, ele sorriu. Elas são para você. Jacob estendeu o buquê de flores pela janela. A moça mal sorriu, pegou as flores e fechou a janela com força.
Espere, eu não tive tempo de lhe dizer nada, abra a porta, pediu o rapaz. Os funcionários começaram a se reunir do lado de fora da porta do escritório de contabilidade, e Jacob foi forçado a sair. Os amigos viviam felizes, não brigavam e, no dia do pagamento, colocavam o dinheiro em uma lata. Não é apenas uma lata, é um banco, disse Belry com uma voz inteligente para Austin e Jacob. Vamos usá-lo para comprar alguns mantimentos, bem como as necessidades da vida, papel higiênico, sabão de louça e o que mais precisarmos. Todos concordaram com a decisão de Belry. Era muito mais fácil ir juntos comprar batatas, cereais, macarrão, chá e açúcar uma vez por mês e comprar tudo de uma vez do que correr para a loja todos os dias. O salário de Jacob, que já era escasso, quase acabava em uma semana após o pagamento. Todos os dias, a caminho do trabalho, ele comprava um buquê de flores que dava para a moça da contabilidade. Ela aceitou, mas não ia continuar conversando com ele, batendo a janela na cara dele todas as vezes. Era a segunda semana de seu namoro com a beldade de olhos castanhos. Dessa vez, Jacob decidiu escrever uma carta para ela. Se ela não quer falar, pelo menos deixe-a ler, pensou ele. Ele gastou várias folhas de papel, todas as palavras pareciam chatas, desinteressantes, pouco convincentes. No final, ele apenas escreveu: vou esperar por você no ponto de ônibus em frente à fábrica às 6 horas da tarde. Jacob. O rapaz não esperava que a moça aparecesse, mas mesmo assim ficou ali esperando. Ele estava prestes a sair quando uma garota em um vestido azul escuro apareceu ao longe. Olá, disse Jacob, sorrindo alegremente, estou muito feliz por você ter vindo. É claro que você veio, disse a garota. Esta é a minha parada, é aqui que eu volto para casa. Como eu poderia não vir? Jacob percebeu que havia falhado. Ele não estava aqui para um encontro, apenas para pegar o ônibus certo do trabalho para casa. Ele mordeu o lábio, pensou sobre isso e abaixou a cabeça. De repente, decidiu que, se ela não quisesse sair com ele, ele iria com ela para acompanhá-la até em casa. Eles ficaram em silêncio por cerca de 10 minutos. Quando o transporte chegou, a garota entrou no ônibus e Jacob a seguiu. Ela sentou-se no assento livre e ele sentou-se ao lado dela, segurando-se no corrimão. Para sua surpresa, eles já estavam viajando há muito tempo. Os arranha-céus haviam desaparecido, as casas do setor privado cintilavam na janela e logo o ônibus deixou a cidade. A garota ficou sentada em silêncio, sem prestar atenção em Jacob. Era como se fosse uma brincadeira de criança ridícula. Mas o garoto decidiu ser persistente. Finalmente, em uma das paradas, a garota se levantou e se dirigiu à saída. Jacob a seguiu. Ele caminhou ao lado dela e permaneceu em silêncio, assim como a garota. Logo chegaram a uma casa de madeira com um portão retorcido. Ela parou, abriu o portão e entrou no quintal. Adeus, doce menina, gritou Jacob, que estava sozinho atrás da cerca. A garota não olhou para trás nem respondeu. Mas o menino notou a cortina de uma das janelas balançando depois que ela entrou na casa. Ele sorriu para si mesmo. Então, nem tudo estava perdido. Ele se perguntou se ela tinha ido embora imediatamente ou se tinha esperado um pouco. De volta ao quarto, Jacob não conseguia parar de pensar em sua bela desconhecida. Ele nunca havia aprendido o nome dela durante todo esse tempo. Depois do jantar, ele se deitou na cama, imaginando qual seria o nome dela. De repente, a voz de Austin interrompeu seus pensamentos. Por que você ficou até tarde hoje? Fez hora extra? Não. Eu estava apenas demitindo uma garota, disse Jacob. Os meninos gritaram: você tem uma namorada? O problema é que eu não tinha. Estou levando flores para ela há 2 semanas e hoje a segui até sua casa depois do trabalho e ela nem me disse seu nome. Isso é bom, disse Belry em uma voz sonolenta. Jacob não entendia por que isso era bom. Significa que ela é uma boa garota, disse ele com conhecimento de causa. Quero dizer, se você se aproximar e abraçá-la, quem é ela, em termos leigos? Ela é uma garota honesta e decente, e nem todo cara vai conhecê-la. Talvez ela tenha um marido, sugeriu Austin. Jacob não tinha pensado nisso. Ele realmente não sabia nada sobre a garota da contabilidade.
Então, ele a acompanhou até sua casa e ela foi embora com o marido. O coração do rapaz doeu de dor. Ele foi dormir e, pela manhã, comprou um buquê de flores e o levou até a janela do escritório de contabilidade. Jacob bateu na porta. Como era seu costume, a janela se abriu e ele estendeu o buquê, mas de repente viu um colega da garota de quem gostava. O admirador de Lilka, disse a mulher em tom de brincadeira. Bem, dê aqui o buquê dela, que logo veio do departamento de contabilidade da boutique de flores, tudo já está coberto com os crisântemos dela, pelo menos acenda a imaginação, outras flores escolheram. A mulher pegou o buquê das mãos de Jacob. Então seu nome é Cecília, que nome bonito, pensou ela. Ele certamente lhe daria uma Cecília da próxima vez, e comprava crisântemos porque eram baratos e bonitos. Com seu pequeno salário, Jacob não podia se dar ao luxo de dar rosas às moças como costumava fazer. Onde está Cecília? Ele disse o nome dela em voz alta e sentiu que soava especial, como música celestial, como o trinado de um riacho. Ela está de licença médica, disse a mulher. O que há de errado com ela? Insistiu Jacob. Ela está resfriada. Ela se recuperará e voltará ao trabalho. Ela ficará encantada com as flores. Jacob ficou parado por um momento na janela aberta do escritório de contabilidade. Já que era tão fácil conversar com sua colega Cecília, ele decidiu fazer uma pergunta a ela. Você sabe se Cecília é casada? A mulher se virou, caminhou calmamente até a janela e apoiou as duas mãos sobre a mesa. Por que você quer saber? Perguntou ela, semicerrando os olhos. Veja bem, eu gosto muito da Cecília. Quero conhecê-la melhor, convidá-la para sair, mas ela não quer falar comigo. Ontem mesmo eu a acompanhei até em casa e ela não me disse uma palavra. A mulher ficou quieta por um tempo. Veja, o cara é legal, e Cecília é casada há muito tempo, e talvez eles consigam algo. Vamos pegar o carneiro, ela riu. Cecília não é casada, ela mora com a avó no subúrbio. São só as duas. Obrigado, Jacob agradeceu ao contador. Seu coração estava prestes a sair do peito, batendo freneticamente, seus ouvidos estavam zumbindo. Cecília, Cecília. Era o nome mais bonito do mundo que Jacob conhecia. No dia seguinte, depois do trabalho, Jacob foi ao supermercado, comprou meio quilo de laranjas e caminhou até o ponto de ônibus. Ele estava decidido que hoje seria o dia em que finalmente conheceria Cecília. Afinal de contas, por que ele não poderia visitar uma garota doente com quem trabalhava na mesma empresa? De repente, ele notou um lindo buquê de lírios na vitrine de uma floricultura. Era tão bonito que Jacob quis comprar flores para a garota de quem gostava. Especialmente a Cecília, branca como a neve, tão tocante e delicada quanto ela. Jacob tirou algum dinheiro do bolso. Era tudo o que lhe restava até o dia do pagamento. Se ele comprasse flores agora, teria de passar fome, e o dia do pagamento seria daqui a uma semana. Vou pedir emprestado aos rapazes, decidiu Jacob. Ele sabia que os meninos que dividiam o quarto com ele não gastavam dinheiro, mas o enviavam para os pais. Por isso, eles sempre tinham algum dinheiro guardado. Jacob esperava que eles lhe dessem uma mãozinha. Eu quero aquele buquê de lírios brancos, disse ele ao vendedor, estendendo a última parte do seu dinheiro. Excelente escolha, meu jovem, aprovou a vendedora. Ela lhe entregou o buquê, embrulhado em papel ondulado de cor creme e amarrado com uma fita branca. Jacob esperou o ônibus, sentou-se em um assento livre e olhou sonhadoramente pela janela. O verão havia passado tão rápido que Jacob não havia notado que o outono dourado havia chegado. As árvores amarelo-avermelhadas brilhavam na janela, e ele estava feliz. Eva não o tratava como um novato, não o provocava. O homem percebia que o garoto estava se esforçando, então seria bom. Alguns dias atrás, ele o levou até a máquina e disse: "Este é seu local de trabalho agora. Você aprendeu o suficiente para ser capaz de fazer as operações sem supervisão e por conta própria." Jacob ficou muito feliz. Isso significava que a equipe finalmente o havia aceitado, que ele havia convencido seu rigoroso mentor de que não passaria vergonha. O mestre Steve também sorriu com aprovação para Jacob. O garoto era surpreendentemente inteligente e diligente. Para ser honesto,
Steve não esperava que Eva ensinasse Jacob a girar. Em um mês, o pai do garoto vai cair em si e tirar o herdeiro da fábrica, pensou o velho amigo de John. Mas o dono da fábrica não ligou e não veio, e Steve decidiu prender a respiração enquanto observava Jacob. O garoto estava orgulhoso de si mesmo por ter conseguido algo sem a ajuda do pai. Ele sempre pensou que seu filho era um garoto inútil que só sabia se divertir em boates e conquistar garotas. O ônibus parou e Jacob desceu, olhando em volta. Lembrou-se da rua onde tinha visto Cecília pela última vez e foi direto para ela. Quando chegou à casa, parou, hesitante em abrir a porta e entrar, porque não havia sido convidado. E se ela ficasse brava e o expulsasse? Jacob ficou assim, com um buquê de lírios na mão, por meia hora. De repente, uma mulher idosa saiu para a varanda com um balde nas mãos. Ela jogou a água debaixo de um arbusto perto da cerca, depois se virou e voltou para o jovem. Ela o estava observando pela janela há muito tempo. Ele estava parado ali, como um homem solitário com flores, hesitando em entrar ou não. Cecília deve ter um noivo. Quanto tempo você vai ficar aí parado? Desculpe-me, Cecília está em casa? Posso vê-la? Perguntou Jacob. O que há para ver? Respondeu a mulher. É um quadro de museu ou algo assim? Jacob estava confuso, não muito acolhedor, mas ele só queria agradar a garota por quem estava atraído há meses. De repente, nuvens negras cobriram o céu, um vento frio soprou e uma pequena e desagradável chuva começou a cair. A mulher olhou atentamente para o garoto chateado e transformou seu rosto sério em um sorriso bem-humorado. Venha, ela chamou Jacob, como se ele tivesse vindo da cidade para se molhar. Sim, respondeu Jacob, seguindo silenciosamente a mulher. A casa estava silenciosa. Apenas a lenha crepitava no fogão. A mulher apontou para o banquinho ao lado da mesa e disse: Vamos fazer um chá, e então Cecília acordará. A mulher fez o chá, despejou-o em xícaras, colocou pão de gengibre e biscoitos no centro da mesa. Eles começaram a tomar o chá. Jacob ficou feliz por estar aquecido, mas na verdade, ele estava com muito frio. Nós moramos sozinhos, filho, temos que fazer tudo sozinhos, reclamou a vovó Cecília. Meu pai morreu há muito tempo, eu tenho uma pensão. Eu digo para minha neta se casar, pelo menos vai ter um homem em casa, ou mesmo com um apartamento você vai arrumar um namorado, vai se mudar para a cidade. Ela leva 1 hora para ir e voltar do trabalho todos os dias. Não é fácil para nós, a cerca desabou, nós mesmos carregamos água do pilar. E quando eles trazem lenha, isso consome metade do salário de Lilka, e temos que contratar homens para dividi-la. Um deles estava cortando, mas quando pediu dinheiro, ficou bêbado e não voltou mais. Então eles ficaram ali, encharcados pela chuva. Jacob empurrou a xícara vazia para longe. Onde está seu machado? Perguntou ele. Para ser sincero, ele nunca havia cortado madeira antes, mas tinha uma ideia teórica de como fazer isso. A velha o levou de bom grado até o galpão, tirou o machado e o entregou ao garoto. Você consegue manejá-lo? Ela olhou para ele com incredulidade. A mulher podia ver que Jacob segurava o machado de forma desajeitada, como se tivesse medo dele. Mas não havia lugar para onde se refugiar. A vovó Cecília entrou na casa e Jacob começou a trabalhar na montanha de tule. Ao ouvir o barulho, a menina acordou. Quem está aí, Bea? O mestre de cerimônias está aqui? Ela perguntou. Não sei se é o mestre ou o noivo, brincou a mulher. Os portadores de alianças não andam por aí com buquês e laranjas. Cecília foi até a janela e viu Jacob Walker cortando lenha em seu quintal. Um sorriso surgiu em seu rosto. Coloque a chaleira de volta no fogo, vovó, disse ela. O menino está com frio por causa da chuva e vai ficar doente. Eles se sentaram juntos à mesa e tomaram chá. Jacob olhava fixamente para Cecília, o que a deixava constrangida. Estava escurecendo do lado de fora da janela, mas ele não queria ir embora. Cecília disse: Jacob, você tem que ir, o último ônibus vai sair daqui a pouco. Como você vai chegar ao dormitório? Jacob começou a se arrumar, pegando sua jaqueta, que a avó da menina havia pendurado ao lado do fogão para secar. Eu o acompanharei até em casa, vovó, disse Cecília, e seguiu Jacob até a porta.
Ela o acompanhou até a porta. Ela parou. Obrigada pelas flores e laranjas, disse Cecília suavemente. Jacob queria abraçá-la e beijá-la, mas não se atreveu, com medo de romper o fino fio que começava a uni-los. Vejo você amanhã no ponto de ônibus depois do trabalho, disse ele, e saiu. Naquela noite, ele não conseguiu dormir por muito tempo. Ele ficou imaginando os belos olhos castanhos dela, um pouco tristes, emoldurados por cílios grossos. Jacob percebeu que sempre quis admirá-los e estar perto daquela linda garota com o maravilhoso nome de Cecília. No dia seguinte, ele mal podia esperar pelo fim de seu turno. Assim que a buzina tocou indicando o fim do turno, Jacob trocou de roupa rapidamente e foi para o ponto de ônibus. Cerca de 10 minutos depois, ele viu uma figura familiar. Olá, disse Cecília. Olá, sorriu Jacob. Você vai me levar para casa novamente hoje? Perguntou a garota. Se você deixar, eu o acompanho todos os dias. Ela riu. Ela riu, e o garoto também riu. Sorrindo e conversando um com o outro, eles entraram no ônibus. A vovó Cecília não pareceu surpresa com a chegada de Jacob, pois ele pegou o machado para terminar a lenha que havia deixado ontem. Vejo que você é bom nisso, elogiou a aposentada. Deixe o machado e vamos tomar um chá, meus bolos estão prontos. Jacob levava Cecília do trabalho para casa quase todos os dias, e nos fins de semana, ia até a casa dela para passar um tempo com ela e ajudá-la nas tarefas domésticas. A vovó Cecília sempre tinha guloseimas preparadas para ele. Geralmente eram bolos com diferentes recheios. Jacob os devorava e ficava muito feliz. O inverno passou e a primavera chegou. O degelo mudou a paisagem branca como a neve, e a neve nos campos ficou preta e cinza, parecendo sombria. Mas a garoa e o vento frio de março não abalaram o ânimo de Jacob. Hoje ele iria pedir Cecília em casamento. Ele se preparou cuidadosamente para a data. Fazia muito tempo que não comprava nada novo e não queria desperdiçar o dinheiro com bobagens. Ele remexeu na mala atrás do guarda-roupa em seu quarto e encontrou o jeans que havia usado em uma discoteca e um moletom vermelho. Ele queria que os dois se lembrassem desse dia. Na casa de Cecília, o dia já era quase deles. Jacob abriu o portão e atravessou o quintal até a porta. Tem alguém em casa? Ele gritou da soleira da porta. Ninguém respondeu. O garoto voltou para o quintal e andou despretensiosamente pela casa. Para onde eles foram? Pensou. De repente, ele notou um jipe preto atrás do portão. Era o carro de seu pai, ele jamais o confundiria com qualquer outro. Jacob pulou para fora do portão, mas o carro deu partida e foi embora. Ele está me seguindo, pensou. Um minuto depois, ele viu Cecília e sua avó no final da rua, carregando água da fonte. Jacob correu até elas e pegou os baldes. Você não poderia ter esperado por mim? Eu mesmo poderia ter ido buscar, ele repreendeu as mulheres. Vocês não têm permissão para carregar cargas pesadas. Uma delas é idosa, já na velhice, e a outra tem filhos para carregar. Isso não é de vocês? Perguntou Cecília em tom de brincadeira. Eles já haviam chegado ao portão e estavam entrando no pátio. Por que não de mim? Perguntou Jacob. Oh, jovens, como tudo é simples, resmungou a avó, basta uma vez e as crianças estão prontas. Onde está a casamenteira? Onde está o casamento? Agora vamos começar a fazer tudo corretamente, disse Jacob solenemente, e colocou os baldes no chão. Querida avó, peço a mão de sua neta em casamento. A mulher riu alegremente. Você já perguntou, rapaz vermelho, se minha neta Cecília lhe dará a mão? Era como um jogo ou uma apresentação teatral. Cecília se sentiu envergonhada, suas bochechas ficaram vermelhas e ela cobriu o rosto com as mãos. Jacob tirou caixas do bolso do paletó, foi até a garota e tirou as mãos dela do rosto. Ele entregou a caixa a Leela. Você quer ser minha esposa? Olhando para o anel, Cecília pensou, depois olhou de volta para Jacob, sorriu e disse sim, e ele colocou o anel em seu dedo. A avó bateu palmas alegremente, depois parou e se cruzou 3 vezes com Jacob e Cecília. Deus os abençoe, crianças, vivam felizes para sempre. Foi a noite mais feliz da vida de Jacob.
Ele estava ao lado da garota que amava, mal conseguindo voltar para o ônibus. Ela estava olhando para ele pela janela, acenando em despedida. Se ao menos alguém soubesse como ele relutava em ir embora, Jacob e Cecília decidiram que se casariam em maio. Ele estaria de férias e ela tiraria uma folga, e eles passariam a semana mais feliz de suas vidas juntos. Os dias passaram voando. O trabalho de Jacob estava indo bem, ele estava sendo elogiado e, no mês passado, recebeu até mesmo um bônus, o que não era irracional para um jovem prestes a se casar. Cecília também estava radiante de felicidade. No casamento, então chamado, depois de saber que o torneiro mecânico Walker a havia pedido em casamento, ela pediu a uma colega contadora. É claro que sim, a moça lhe garantiu. Quero ter muitos convidados em nosso casamento. Há muitos convidados para serem alimentados e alimentados, a mulher balançou a cabeça. Jacob está economizando cada centavo de seu salário para garantir que nosso casamento seja o melhor. Você sabe como ele é inteligente e frugal, e ele é um homem econômico. Bem, então você não vai perdê-lo, ela elogiou a escolha do colega de Cecília. Maio estava se aproximando rapidamente. Cecília e Jacob iriam às compras no fim de semana seguinte para comprar um vestido para ela e um terno para ele. Na sexta-feira, no trabalho, Jacob já estava ansioso para passar o dia juntos. De repente, Steve se aproximou dos rapazes. Eles eram estudantes universitários, trazidos para observar o trabalho dos operadores de torno. No futuro, eles também viriam para a fábrica, teriam um mentor e trabalhariam para o bem do país. Jacob, aqui estão os jovens, ensine-os, diga-lhes o que você não entende, explique. Esta é a nossa vez, Steve apresentou os meninos e se dirigiu para a saída da oficina. O garoto estava ocupado com os jovens, não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de excursão. Steve frequentemente o encarregava de contar aos alunos sobre o trabalho de um torneiro. Ele via que Jacob facilmente encontrava uma linguagem comum com ele, e os jovens não se afastavam dele, como os trabalhadores mais velhos, sentindo que Jacob não era muito mais velho do que eles. Steve estava caminhando em direção à saída da loja e de repente viu John na porta. Ele tinha ouvido falar que o proprietário teve que passar por uma inspeção no outro dia, mas não achava que o pai quisesse saber como o filho estava se saindo. Afinal de contas, ele não havia telefonado nenhuma vez este ano. Ei, John, disse Steve ao seu velho amigo, o que você está fazendo aqui? Sim, eu estava na fábrica Negócios, decidi dar uma olhada na loja, achei que meu filho não estivesse aqui há muito tempo. Mas olhei para ele e não pude acreditar. Ele está de pé na máquina, lidando habilmente com as operações. E quem são aqueles caras ao lado dele? Eles são a nova geração de operadores de torno, John. Jacob está explicando a máquina para eles. John balança a cabeça com surpresa. Ele não esperava ver seu filho na oficina, achava que ele tinha fugido da fábrica há muito tempo. Como ele está indo? Walker pergunta ao seu velho amigo. Muito bem, no início, um mês de vassouras, aparas e lixo. Ele era seu mentor, Eva, então ele testou a força do cara, esperando que ele fugisse e não o alcançasse. Mas ele é persistente e se agarrou ao mentor como um carrapato. Ele disse que queria aprender a girar, só isso. Você me fez feliz, Steve, John elogiou o amigo. Quando o procurei, achei que minha ideia era inútil, que não daria em nada. Mas veja isso. Ele aprendeu a trabalhar, está vivendo de forma independente em uma casa de repouso e não está me pedindo dinheiro. Acho que é hora de tirá-lo daqui. Vejo que ele cresceu, que está mais sábio e que deveria vir para minha empresa e assumir um cargo de gerência. Steve ficou triste. Pergunte a ele primeiro, disse ele calmamente, ou novamente por ordem para um novo local de trabalho. Vou resolver isso. Traga-o até mim. Alguns minutos depois, Jacob se aproximou de seu pai. Oi, pai, que bom vê-lo, disse o garoto. Olá, filho, disse o garoto, estendendo a mão para apertar a mão de Jacob. Vejo que você se tornou um verdadeiro operador de torno, aprendeu a trabalhar com a máquina e nem se lembra das suas farras. Você está na fábrica há um ano inteiro e passou no exame com louvor. Jacob ouviu o pai e não entendeu onde ele queria chegar. O homem continuou com seu discurso.
Houve várias mudanças na empresa durante esse período, várias mudanças de pessoal e novas perspectivas estão se abrindo, disse John. Vejo que você se tornou maduro e sério, e no meu teste você passou com honra, por isso estou disposto a desbloquear seus cartões e contratá-lo para o escritório de nossa empresa. Você gerenciará a equipe, sem mais roupa suja. É hora de fazer o que você passou 5 anos da faculdade fazendo. Finalmente, Jacob começou a se dar conta. Seu pai tinha vindo para ver se o filho estava ou não à altura da tarefa que ele lhe dera, se ele tinha ou não envergonhado um grande empresário, se era ou não digno de ser chamado de filho de Walker. Agora ele estava lhe oferecendo um novo trampolim para gerenciar a equipe de sua empresa, para ser seu braço direito. Mas Jacob não queria ser o braço direito de ninguém, ele gostava de seu trabalho. Produzindo peças de qualidade impecável, ele sentia não apenas orgulho, mas também satisfação. Essa era sua felicidade profissional e sua felicidade pessoal ao saber e esperar ansiosamente por seu casamento com Cecília. Não vou a lugar nenhum, pai, disse Jacob com firmeza, meu lugar é aqui. Gosto de trabalhar na fábrica. Não seja bobo, filho, John começou a argumentar. Como você pode gostar de trabalhar nessa sujeira, com tanto barulho? E o salário, eu sei que não é muito alto. Não sei como você consegue viver com esse dinheiro, com todas as suas exigências. Eu não tenho mais exigências. Vou para o trabalho, tento fazer um bom trabalho e vivo como todo mundo. Tudo bem, chega de sentimentalismo e de rodeios. Faça suas malas, vá ao RH e escreva uma carta de demissão. Eu lhe disse que não pediria demissão, Jacob tentou convencer o pai. A fábrica se tornou minha vida. Gosto do meu trabalho. E se o salário é baixo, tenho apenas 1 ano de antiguidade. Se eu trabalhar por mais tempo, ganharei mais, terei um nível mais alto. E você vai morar em um dormitório? John ficou indignado. Toda a sua vida em um dormitório, e depois vai se casar e ter filhos? Steve me disse que, em 5 anos, terei um apartamento em um prédio novo, portanto, ficarei lá por 5 anos. Ao ver que seu filho está indo contra a vontade dos pais, John ficou irritado. Nesse caso, não vou desbloquear seus cartões bancários, gritou ele com raiva. Já vivi 1 ano sem o seu dinheiro, pai, e viverei mais, disse Jacob, o que enfureceu o pai. Não preciso do seu dinheiro, posso ganhar o meu agora, e pessoas boas ajudaram a abrir meus olhos para uma vida diferente, mais honrada e adequada. John acenou com a mão, bufando e irritado, e saiu em disparada pelo corredor. Ele não entendia quando havia perdido seu filho, o que havia feito, que seu Jacob estava agora trabalhando em sua própria fábrica, a do empresário Walker, como um simples operador de torno. Não, esse não era o futuro com o qual John havia sonhado. Sentado no carro, o empresário de repente se pegou em um estranho pensamento que, há 1 ano, ele também havia pensado em seu filho, quando ele não queria ocupar a mente, sair, se divertir e gastar o dinheiro do pai. Agora ele estava trabalhando, ganhando seu próprio dinheiro? Por que ele estava tão irritado? 1 semana após a visita de Walker ao filho, Cecília e Jacob se casaram. Foi um casamento divertido, de fábrica. Em vez de um salão de banquetes, a gerência da fábrica permitiu o uso da cantina da fábrica, onde foram preparadas iguarias para os convidados. O casamento foi muito alegre, a música estava alta, os convidados estavam dançando e se divertindo. De repente, a música parou e um homem importante entrou pela porta. As pessoas estavam cochichando, alguém o reconheceu como o proprietário da fábrica Walker. Olá, trabalhadores da fábrica, o empresário olhou em volta para os convidados, foi até a mesa dos noivos. Olá, jovens. Vim para lhes desejar felicidade. Vivam honestamente, trabalhem duro e não se esqueçam de que vocês têm um pai. Além disso, me deem netos. O oligarca aplaudiu em voz alta, e os trabalhadores o apoiaram com gritos de "ó amargo, amargo, amargo".